Oi, Priscila, tudo bem? Tudo bem, tô melhor. Ah, que bom. Muito obrigada. Mas Legal. muito obrigada por aceitar o convite para participar da gravação, né, do videocast do HO. Enfim, eu vou te explicar mais ou menos como é que ocorre, o videocast e como é que vai se destrinchar a nossa conversa, né? Bom, o Pod HO Entrevistas no Mundo das Artes, ele surgiu como uma possibilidade da gente conhecer mais os artistas, entender mais as exposições, porque a gente sabe muito que as exposições elas ficam por um período muito curto, de um mês. Então, Isso é muito bom no quesito de mudança, de diálogo dentro do espaço, sempre renova, né? Mas é aquilo. O visitante pode ser que ele não consiga visitar o espaço no período da exposição em cartaz. E também conhecer o centro municipal e conhecer a profundidade tanto do equipamento quanto da sua carreira e dos trabalhos selecionados para estar no espaço. Então, Uhum. quando surgiu essa ideia de criar um podcast, criar esse bate-papo entre o educativo e os artistas, foi pensando em pegar alguma brecha, pegar alguma curiosidade, conhecer mais da vida do artista além da exposição, porque é aquilo, né? Vocês fazem parte do equipamento, mas vocês têm uma história muito mais profunda e interessante e fascinante para a gente desmembrar que, de certa forma, esteve na exposição e que a gente pode abrir vários parênteses sobre o assunto. Então, aqui é sobre uma conversa entre duas pessoas entusiasmadas sobre arte e que é um meio de comunicação com o público e é o público que não necessariamente frequenta o espaço. Então, esse Uhum. material vai ser divulgado no YouTube, então pode ser compartilhado e veiculado de inúmeras formas para inúmeras pessoas do Brasil ou fora do Brasil, enfim. A gente está falando da internet. Então, a ideia da gente estar aqui hoje é de conversar, de vamos conhecer a Priscila e vamos conhecer a exposição. Então, eu fico até sem graça de te apresentar e apresentar todos os artistas que a gente conversa, porque eu acho tão interessante eles contarem, vocês contarem, a jornada de vocês e qual o ponto de início dessa fala, né? Mas o que eu posso dizer, o pouco que eu te conheci e o pouco que eu conheci através das obras é que você é uma artista multitalentosa, incrível com desenho, e incrível na escrita, incrível também no ensino. Então, eu acho que seria legal nessa primeira fase da nossa conversa você se apresentar, dizer: Oi, eu sou Priscila Menezes e a arte para mim é. E. Tanana, tanana, tanana. Tá bom. Então, agradecer pela oportunidade, agradecer por essa conversa, esse espaço de elaboração, também um espaço de produção de memória, né? Porque depois que a exposição passa, a gente tem as fotografias, os textos, a memória de quem visitou, e acho que também essa conversa fica sendo mais uma memória. E assim, também parabenizar vocês por esse trabalho, porque eu costumo dizer, né, para os estudantes com quem eu trabalho, que o educativo é o coração da exposição, né? Pulsa junto, pelo menos, do coração da exposição, porque sem o educativo, essas tramas, né, entre público, trabalho, curadoria, artista, ficariam muito mais frágeis. Então, assim, muito bom ver esse trabalho acontecer do jeito como vocês estão fazendo. Então, me apresentar? Então, sou Priscila. Eu nasci aqui no Rio, mas eu fui para Florianópolis, bem criança. E foi lá que eu me formei. Eu fiz artes plásticas na Universidade Estadual, na UDESC. E eu entrei bem novinha, assim, na faculdade. é, Um pouco assim, intuitivamente, um pouco pelo desejo das práticas artísticas, né? Assim, sabendo que eu tinha esse interesse, essa afinidade com as artes, e num primeiro momento, especialmente com a literatura.
mas algo me encaminhou para as artes plásticas e não para um curso de letras, né? Eu acho que foi uma sabedoria, assim, né? Foi uma intuição acertada, porque hoje em dia eu também trabalho, né? Eu escrevo, eu sou também poeta, enfim, trabalho com escrita, mas entendo que isso se encaixa num lugar de um pensamento artístico, né? Não exatamente de um pensamento apenas literário. E aí fui fazer licenciatura em artes plásticas, o que também foi um outro acerto, assim, porque hoje eu também sou uma educadora. E na época eu fiquei em dúvida se eu queria fazer bacharelado, licenciatura. Fui para licenciatura, parecia mais seguro, não sei se é, parecia. E para além da segurança, acho que foi também uma formação que me fez, desde o começo, conseguir pensar a minha produção artística e a arte no geral muito atravessado pelo pensamento da educação. E também uma outra via, né, de pensar a educação, acho que especialmente essa via, de poder pensar a educação atravessada pelo pensamento artístico, né, que é muito que eu trabalho hoje lá na Unirio, onde eu sou professora no curso de pedagogia, né, eu sou professora de arte e educação. Vim para o Rio fazer o meu mestrado, fiz o meu mestrado e meu doutorado na UERJ, né, na linha de processos artísticos, né, na pós em artes visuais. E o meu trabalho, né, artístico, então ele sempre foi muito permeado por esses diversos fazeres, né, um fazer de pesquisadora, de alguém que se interessa por pensar teoricamente, né, por fazer articulações teóricas a partir do meu trabalho, mas não só isso, né, de uma forma em que a teoria e a criação pulsam ao mesmo tempo, né? Não é que uma coisa venha antes e depois, na sequência, né, vem a outra. Quer dizer, eu produzo e depois eu penso sobre o que eu estou fazendo. Na verdade, tudo acontece assim, de uma forma muito orgânica, viva, se retroalimentando. Travou? Não, né? Tá. Então, tem essa dimensão da pesquisa, tem essa dimensão da produção, que, como você falou, é multilinguagens, né? Assim, então, eu me interesso pela escrita poética, me interesso pela produção de objetos, pela produção de fotografias, daquilo que surgir como linguagem, né? Que me pareça mais coerente com aquilo que eu quero desenvolver, mas, de fato, eu acabei me aprofundando na linguagem do desenho, né, que foi inclusive a linguagem que predominou na Imaginar com a Terra, né? E aí eu venho criando, venho desenhando, venho escrevendo há muitos anos, né? Quer dizer, eu comecei a faculdade de artes plásticas, eu tinha menos de 20 anos, hoje eu tenho 36. Não sei em que momento a gente pode dizer assim, ah, virei artista, né? Mas posso dizer que eu já estou imersa, né, nessa pesquisa de uma poética, nessa pesquisa disso que é a minha criação há muito tempo, né? E então foi isso, assim, me formando essa artista que é professora, que é pesquisadora. Eu cheguei até aqui e hoje então eu tenho esse trabalho que é pelo menos duplo. Na verdade, ele é muito mais do que duplo, acho que ele é múltiplo, mas daria para categorizar em esses dois grandes fazeres, né? Que é o fazer de ateliê, é o fazer de artista, e o fazer de professora, professora pesquisadora da Unirio, né? Então, assim, são fazeres que nem sempre coincidem, nem sempre se, né, assim, são exatamente consoantes, mas em grande medida eu sinto que dá para fazer essas coincidências acontecerem. Ah, muito obrigada por dividir com a gente sobre a sua trajetória, né? Eu acho que, como você mencionou, tá tudo meio que conectado, tá tudo tentando, de alguma forma, ir para um caminho que são várias curvas ao mesmo tempo, vai para cima, vai para baixo, enfim, vira para a esquerda, vira para a direita, enfim, é, vai seguindo um traço e acho que a gente pode criar um paralelo também com o traço do desenho, né? Acho que o processo do desenhar, da potência do desenho, é um trabalho muito minucioso, requer tempo, dedicação. A gente sabe que historicamente, né, o desenho vem muito com essa ideia de esboço. É, Eu pego uma folha de papel ou um guardanapo, enfim, qualquer coisa descartável, porque isso daqui é só uma fase. Isso daqui é só o começo. O produto final não é esse. Então, o trabalho artístico como um todo envolve muita comunicação e a expressão de sentimento. Então,
Pode começar a partir pelo traço, pode partir dos pontos, pode a partir da linha, pode a partir do preto e branco, do grafite com a folha, mas também pode partir de outras formas. O desenhar não está limitado apenas a essa questão básica, né? Muito entre aspas. Ela Uhum. não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, a sua exposição, ela parte muito desse lado que a habilidade do desenho exerce um ponto muito importante para a imaginação e execução. Ele é o produto final, né? Então, eu acho que a gente vê isso muito na história da arte a partir do desenho, vamos colocar assim, que proporcionou o desenho como se ele fosse uma etapa inicial. E a gente vê muito agora na arte contemporânea, né, essa movimentação onde os artistas, né, o que é proposto pelos artistas com uma certa liberdade, uma certa possibilidade de desapego dessas regras, onde tem todo um processo certinho para seguir para o produto final, que o produto final é um quadro. Não, eu acho que não, esse não é tão linear assim. E não é de começar com desenho e pular para pintura. Cada um vai criando o seu mecanismo e a sua própria linguagem, né? Então, essa ideia do desenho ser apenas o cânone clássico e matemático, acho que foi desapegando com o tempo, né? Então, com as suas obras, os seus trabalhos expostos na galeria, a gente pode perceber que não é só um simples rabisco, como se fosse o entendimento de tá, esse aqui é um processo inicial que vocês vão ver futuramente a obra final. Não, eles são a obra final, né? Eles são o trabalho. Então, acho que seria muito legal da gente comentar sobre a importância do desenho, né? Como é que essa linguagem foi sendo vista para você, foi sendo entendida e você foi se conectando a partir desses traços. Nossa, esse tema, assim, me causa muita animação para pensar sobre. E eu penso várias coisas, né? Primeiro, assim, pensando na minha trajetória, na minha formação, eu tive a sorte de encontrar com artistas do desenho e da gravura, apesar de eu não fazer gravura. Mas eu amo gravura, assim, adoraria em algum momento da vida poder me dedicar à gravura, assim, gravura em metal, né? Que eu acho que tem um diálogo mais forte com o meu desenho. Mas eu conheci artistas do desenho contemporâneo na minha formação. Posso pensar, por exemplo, na Leia Mirabrander, que é uma gravurista. Posso pensar, por exemplo, em artistas até assim da performance, que muitas vezes usam o desenho para fazer uma notação de performance, tipo Laura Lima, tipo Brígida Baltar, que foram referências para mim nesse sentido até de poder pensar a linguagem, né, seja da gravura, seja da performance, seja do desenho, como algo muito mais atravessável, né, por um pensamento que pode ir para outro, pode se desdobrar em outras linguagens, né, e não ficar apenas ali na ideia de aprofundamento numa mesma linguagem, né? Eu lembro de ver, por exemplo, os trabalhos da Brígida, né, Brígida Baltar, que era uma artista da performance, mas que fazia vídeo, fazia fotografia, tinha as notações em desenho, tinha pequenas notações em texto, né? Enfim, tinha a ideia também de daquilo se desdobrar em fotografia, e isso me formou muito, né? Porque apesar de eu ter essa ênfase no desenho, também tenho esse pensamento que pode ir para fotografia. Tinha lá os ninhos, né? Que são esse meu ensaio escultórico, o próprio texto. Então, acho que isso me inspirou muito, né? Poder pensar o desenho como uma linguagem que faz parte de um projeto artístico, né? Que pode fazer parte de um pensamento poético. Mas, de fato, eu tenho essa ênfase no desenho, né? Acaba que é aquilo que majoritariamente constitui a minha produção artística. E um desenho a traço, né? Um desenho com caneta nanquim. Também tem os ensaios em grafite, mas predomina no meu trabalho esse desenho a traço mesmo, que de fato é esse desenho que historicamente está conectado com o esboço, né? E
Eu lembro que também na minha dissertação eu estudei os trabalhos do Nazareno, que é um outro artista também, multilinguagens, mas que tem um trabalho de desenho assim fabuloso, também muito a traço assim, e eu estabeleci uma relação com os esboços do Debré, né, esse artista da pintura, mas não para dizer, olha como o Nazareno está fazendo esboço, não, mas para dizer que o desenho, no caso do Debré, por exemplo, era o desenho de viagem dele, né? Quer dizer, é o desenho que ele faz a caminho, nesse ateliê portátil que é a caminhada, que é a andança, né? Então, eu estava pensando nesse desenho que pode acontecer muito nesse pulso de uma vida que é movimento, que é transitoriedade, que no caso era o tema dessa série do Nazareno em específico. E isso me inspira muito também, sabe? Poder pensar um desenho que também expressa essa vida que acontece em movimento, que você tem brechas menos extensas para se dedicar à produção, né, do que, por exemplo, a pintura a óleo, né, que você vai demorar, sei lá, um mês para fazer uma pintura a óleo, né, e poder pensar, né, exercer uma outra relação com a produção, que pode acontecer, né, num espaço reduzido, em brechas de tempo menos extensas, né? Isso tudo se encaixava muito com a minha vida, se encaixa e também com o meu pensamento, né? Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco mais de fluxo mesmo, né? Que vai se resolvendo mais nesses desenhos. Claro que eu posso ficar semanas num desenho, né? Mas eu gosto também de poder fazer um desenho numa tarde, como eu fiz hoje. Hoje eu fiz um desenho numa tarde, assim, porque era um tempinho que eu tinha. E isso combina com o meu pensamento, com a minha, enfim, com o meu interesse, né? Com o modo como eu me relaciono com o meu trabalho. Agora, para além dessa dimensão mais pessoal, eu fico pensando também assim que quando a gente, né, se dá conta desse paradigma, né, histórico de desenho como esboço e pintura como produto, a gente está se relacionando com uma noção de imagem muito conectada a essa ideia de realismo, né, de uma verossemelhança. Vai então se conectar com uma pintura assim muito mais do Renascimento e menos uma pintura, sei lá, moderna, contemporânea, né? Mas que ainda é o paradigma que opera em grande medida num certo senso comum, né? Do que é a arte, do que é a produção de imagens. E aí eu acho que o desenho, né, quando ele assumidamente se coloca ali, não, eu não vou te oferecer uma janela para o real, eu não vou te oferecer, né, uma imitação da realidade, eu vou te oferecer né, assim, uma outra realidade, uma leitura do real, ou talvez, de fato, assim, uma outra invenção de realidade. E aí, quando os meus desenhos, né, são desenhos que têm muitos espaços em branco, né, eu acho que tem duas características, assim, da maior parte dos meus desenhos. Primeiro, as dimensões. Eu tenho poucos desenhos grandes. Eles assumem uma fragilidade, né, uma existência diminuta, uma existência que se afirma, às vezes, na redução de elementos, o que é difícil. Me custa e me custou muito chegar nesse lugar de é isso, esse é o trabalho, eu não vou colocar aquilo que está para além do que de fato me parece que chega, que é ele, né, para, enfim, para oferecer algo que me pareça mais complexo. Não, eu vou trabalhar na complexidade que eu acho que cabe a esse trabalho. Nem sempre é fácil. E é isso, muitas vezes no tamanho diminuto. E esses espaços em branco, né? Claro que eu tenho muito essa relação com a achura, né? Que é o pontilhar, o tracejar, às vezes até a mancha, né? E isso também é minucioso, é um trabalho de imersão até meditativa, assim, na criação da imagem, mas muitas vezes eu assumo as manchas em branco, né? Seja o entorno, seja o não preenchimento, né? E isso, é claro, é uma decisão daquelas artísticas, né? Que não é nem só racional e nem só sensível ou intuitiva, são as duas coisas, né? Às vezes eu quero uma coisa e o desenho me diz que é outra. Mas nesse jogo de me relacionar com o desenho, quando fica esses espaços em branco, eu sinto uma certa conexão com a minha relação com a poesia em versos. Porque se a gente for pensar, né, ou em verso ou até um bloco de uma poesia em prosa, mas é muito próprio da poesia o espaço em branco, né? O não ser aquela mancha que preenche páginas e páginas, né? Como a prosa, o ensaio, né? Eu acho que a palavra poética, ela é a palavra que se afirma nesse vazio, né? Que se reduz, ela também opera numa certa redução. É não explicar demais, né? Na maioria das vezes.
optar por uma certa, né, diminuição de oferta de sentido para se relacionar com outros sentidos, talvez, né, para abrir outros campos do sentido. Então, de certa forma, eu sinto que um certo pensamento que me leva para a poesia me leva para esse tipo de desenho, que é um desenho que assume essa certa fragilidade, como eu estou chamando, né, que é um não rebuscamento e assume esses espaços em branco, assim, né? Então, acho que eu consegui pensar um pouco, assim, desde das minhas referências, a própria noção do desenho em relação a esse paradigma, né, da imagem, e aí pensando também na minha produção, né, como eu sinto que isso se relaciona com o que é o meu projeto, né, meu projeto poético, que vai se desdobrar em várias linguagens, e eu faço essa relação, né, da palavra poética e do desenho do modo como me interessa colocar ele no mundo como trabalho, né? Não etapa do trabalho, mas trabalho pronto para estar no mundo. Nossa, muito bonito ter essa noção, né, da linguagem do desenho se tornar a ferramenta poética, né, de entender que ela não é uma etapa inicial e que vai chegar a algum outro produto com uma outra técnica. Ela é a única técnica a ser conversada aqui, né? Mesmo que você esteja pontuando também a relação com a literatura. Acho que são caminhos muito interessantes para identificação da artista, né? De entender a persona artística que você tanto fala que é você mesmo. Então, é muito legal chegar nesses caminhos, de se autoavaliar, né? Pensar todo o seu processo e ver que é um processo também muito psicológico, de estar cara a cara consigo mesmo e entender. é, Como é que você chegou a isso e você se permite estar se questionando? Porque aquilo, muitas das vezes, a gente pensa que o senso comum do artista é que a luz iluminada, divina, cai sobre nós e que a gente apenas recebe e somos canalizador disso tudo, a gente só reproduz. E essa conversa já está datada, muito datada, né? A gente vê que os caminhos dos artistas são múltiplos. Cada um chega a uma decisão de o que que é artista e o que que é arte para si, né? E muitas das vezes, às vezes, nem acredita na palavra arte ou na palavra artista. Não, não me denomino dessa forma. Eu me vejo do outro lado, né? Então é bem bacana ver a sua relação com o desenho se costurando tão bem com a sua vida em níveis profissionais e pessoais, e que você também está tendo esse processo de autoconhecimento, né? Que hoje você fala dessa forma, mas provavelmente até você chegar nesse caminho foi um longo processo de entender o que você estava falando, né? E as experimentações. Acho que, como você falou, o desenho é uma ferramenta que te possibilita experimentar da forma mais interessante, mais é, específica para o caso que você tem de objetivo, né? Pensando em todo o resultado, a prática, se é algo interessante, se eu estou me propondo a novos desafios, quais desafios eu estou me colocando com o desenho, que narrativas eu estou propondo, quais relações eu quero que sejam destacadas ou não, que conversas a gente vai fazendo com o material, enfim, eu acho que é bem bacana esse estudo de autoconhecimento a partir de uma técnica. E sendo a técnica o desenho, fica, eu acho que tudo muito mais delicado no sentido de se aprofundar, né? O desenho deixa, passa, né, essa imagem de uma conexão rápida, mas também profunda, porque é aquilo. Você pode apagar, você vai, volta, pode jogar fora o desenho. Isso pode ser em qualquer outra técnica, mas tem toda uma questão de se aprofundar, tá cara a cara, tá o toque de fato, a sua mão encostando no papel e sentindo, né? Tem todo um processo profundo que eu acho que a técnica do desenho ela se permite mais.
E eu acho muito. Ah, e outro detalhe também é que ao longo da nossa fala, o público vai ver um pouquinho os trabalhos em galeria. Então também é muito interessante ter acesso a essa narrativa, ter a possibilidade de entender o que a gente está falando para não ficar voando na cabeça do público. Mas é entender que esse produto final, que é a exposição, ela dura um mês, mas o desenvolvimento dela é muito mais longo do que isso. Principalmente o caso que se encontra em Imaginar com a Terra. Principalmente pensando em todo o processo de 2020, né, com o edital que surgiu, toda a movimentação é, política, toda a movimentação também sanitária com a Covid-19, toda essa movimentação no espaço e a retomada do equipamento em 2021. Em novembro de 2021, o HO retoma suas atividades, ainda com muitas questões a serem pensadas, a questão curatorial passa a ter a possibilidade de uma conversa do Centro Municipal com o projeto Eletrica novamente, né? Então, muitas coisas são revistas no espaço e uma delas é esse edital onde você participou e onde a exposição estava ali, embrionária, tentando chamar a atenção, tentando entrar no espaço, e de 2020, 2021, vem expor em 2024 anos de estudo, anos de ida e volta, anos de revisão, né? Então, acho que essa próxima pergunta é muito sobre a narrativa presente na curadoria. Como que você e a Cristina Salgado estabeleceram esses encontros, os encontros de trabalho, os encontros de jornadas, tanto a sua quanto a dela, e ao pensar no espaço, que outro encontro a gente está fazendo, porque nós recebemos o nome de um grande artista brasileiro que é o Hélio Oiticica. Então, é mais um outro encontro. Além disso, encontro espacial, que a gente está pensando no nosso território. E as outras exposições ao lado, né? Essa programação mensal que a gente tem. Então, como é que vocês chegaram a essas conclusões? E se a obra de arte chega a uma conclusão, né? Tipo, é um princípio de uma conversa. A conclusão acho que depende do público, né? Mas é, envolve quais foram as etapas, né? Quais foram os processos que vocês foram encarando, os pontos finais, os pontos e vírgulas, as vírgulas, enfim, os parágrafos que a gente vai criando ao longo dessa jornada que teve um bom tempo para ser exposto e encontrar, né, o olhar curioso do visitante. Sim, nossa, realmente, já que você evocou essa história, né, de 2020, acho que cabe só mencionar que a Cristina Salgado, curadora da exposição, ela foi minha orientadora de doutorado. E no meu doutorado, que eu concluí em 2018, há uns anos, né, eu fiz a tese e uma exposição, que aconteceu na Galeria Gustavo Schnorr, lá no Centro de Artes da UERJ. E a Cristina, na ocasião, foi curadora, né? Foi orientadora do processo de doutorado e curadora dessa exposição. Assim que a exposição fechou, eu comecei a reorganizar e a enviar essa mesma exposição para alguns espaços, né, que me interessavam, para desdobrar, para ampliar, porque, enfim, estava muito imersa no processo, queria continuar a mostrar o trabalho, a pensar, né, sobre aquelas questões. Mas ela tinha um outro nome, ela tinha uma outra ênfase. Alguns trabalhos que estavam nesse projeto chegaram a entrar, né, no Imaginar com a Terra, mas assim, era uma outra coisa, uma outra exposição. Se alguém ficar curioso, a gente pode talvez deixar o meu site na legenda, a pessoa pode ir lá ver, porque tem fotos dessa exposição. É, e aí foi isso, né? Acabou que rolou, passei nesse edital para expor no HO, no ano que aconteceria em 2020, né? Fiquei super feliz, imagina, né? Que artista não fica feliz de passar num edital, nesse espaço que é muito querido, amado da cidade. E assim, a coisa ia acontecer muito logo. Eu tinha já a programação visual dessa exposição que aconteceria.
porque a minha seria uma das primeiras. E aí aconteceu a pandemia, que todo mundo sabe, né? E aí foi o que foi, né? O processo ficou suspenso, ninguém sabia o que ia acontecer. Quando começou a acontecer a reabertura, não só do mundo, né, mas dos equipamentos, eu e outros artistas que tínhamos passado nesse edital começamos a conversar, a tecer algumas conversas com a instituição, e aí, de fato, só foi acontecer para mim agora. Então, foi um longo caminho. É, Eu não fiquei exatamente em cima desse projeto de exposição né, que eu tinha enviado lá em 2019, porque ele já tinha acontecido, né? Imagina, 5 anos a coisa caminha muito, né? Mas eu fiquei no meu processo, né? Assim, fiquei produzindo os meus trabalhos, inclusive fiz uma outra individual nesse meio tempo, na Galeria Refresco, que é uma galeria que tinha sede também no centro da cidade, então tive também a oportunidade de organizar os trabalhos, mas dei também uma outra ênfase que eu dei. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, de então expor no Hélio de Sica, eu retomei o contato com a Cristina, né, perguntei se ela topava ainda ser a curadora, ela topou, foi uma honra, né, a Cristina também é uma artista incrível, além de uma professora maravilhosa, que tem uma experiência muito grande com o colocar o trabalho no espaço, que de fato é um grande desafio, né? Assim, de olhar para os trabalhos e pensar como que eles vão constituir um corpo, né, de trabalhos no espaço. Então, assim, como que a gente foi trabalhando, né? Primeiro, assim, eu mandei fotografias de trabalhos recentes para ela, deu uma olhada, entendeu, né, o que que era o estado atual do trabalho. Depois ela começou a vir aqui em casa para ver os trabalhos. Aí a gente fazia, assim, umas pequenas seleções, mas, enfim, eu tenho um volume grande de produção, né? Como eu falei, eu tenho eu acabo optando por produzir em quantidade, muitas vezes, e não ficar muito tempo no mesmo Uma mão desenho. nervosa. Você tem uma mão nervosa Exato. a nativa. Ela não É, pode ficar descansando demais. Tem que eu estar com fico. alguma coisa na mão, cutucando, ativando ela, circulando. É isso aí. É Pode isso. ficar parada. É, é o que acontece. Então tem um volume de desenhos, de trabalho. Então, assim, muito difícil, né? Você olhar um mar de desenhos e pensar, tá, são esses, né? Então o que a gente fez foi assim. Eu contei para ela, né, conceitualmente, o que que me interessava, né, expor nessa ocasião, qual era o recorte, né, da produção. Ela, né, começou a conversar sobre, a gente fez uma primeira seleção, assim, bom, alguns trabalhos decididamente não entram. Então a gente foi meio que por eliminação. Esses não entram. Esses com certeza entram, esses talvez entram. Só que assim, os decididamente, os talvez era já uma enormidade, né? Então, o que aconteceu foi isso, assim, eu levei para o espaço no dia da montagem, então a gente tinha mais ou menos, assim, na cabeça o que poderia ser, mas a seleção aconteceu no espaço. Ela precisou acontecer no espaço, porque a gente já tinha feito essa visita técnica, né, de ver o espaço, mas a coisa só aconteceu nesse encontro entre trabalhos e espaço esvaziado para a gente poder fazer a montagem. Né? Então, ali no espaço, com os desenhos, a gente começou as negociações, né? Então, assim, de olhar para a arquitetura, né? Então, por exemplo, tinha aquela primeira sala que ela tem. E, aliás, acho que é legal comentar isso, né? As galerias que eu recebi para expor, e foi uma escolha minha, né? Quando eu tive algumas opções, ela tem muitas informações arquitetônicas, o que eu gosto, né? Eu gosto disso. Ela tem informações arquitetônicas, ela tem uma. Não é bem uma janela, né? É uma porta, na verdade, para a rua, vazada, que eu achei É interessantíssima. a nossa Ela antiga entrada. é a antiga entrada. Tem essas duas entradas, tem essas duas portas. Ela ficaria no meio, né? Fazendo esse corredorzão, né? Ela está no meio. E por questões curatoriais, pensando em alargar o espaço, a gente joga para o canto e aí possibilita mais galerias. Não, e eu achei que ficou muito bonito a incidência da luz, essa relação com a rua, que eu acho que é uma potência de onde o HO tá, né? Essa localização, essa relação com a rua, que tem tudo a ver com o próprio Hélio, né? Assim, e aí tem aquela porta de vidro para a galeria, que na ocasião acho que talvez ainda esteja uma obra do Hélio, né? Uma Sim. instalação.
Então, assim, nossa, era muito vertiginoso, né? Tá montando uma exposição com uma obra do Hélio aqui, um site específico do Richard Serra, né? Que fica na entrada. Tinha ali uma constelação de artistas ao meu lado muito, muito incrível. E tudo isso foi compondo, né? Então, assim, sei lá, a primeira sala, ela tem uma espécie de nicho na parede, um nicho arredondado, né? O que que a gente Sim, faz? Ignora? Finge que não existe? Não, dialoga, né? Não é cubo branco, a gente vai dialogar com os elementos arquitetônicos, vai dialogar esse site específico do Richard Serra. Então, o que que vai ficar olhando para o texto que comenta o Richard Serra? Porque tem um texto ali que sim. explica, né, a pintura, né, que é a obra do Richard Serra. Então, a gente quis escolher um conjunto de fotografias, por exemplo, né, para exemplificar o nosso tipo de procedimento, assim, que a gente considerou forte. A gente considerou, bom, essas duas fotografias, ela têm uma força, elas são impactantes. Então, a gente quer que seja essa a força que vai, então, olhar, dialogar com um texto que se refere a um outro trabalho. O nicho arredondado, então a gente vai pensar, bom, se ele tem uma informação que vai para cima, vamos compor aqui um conjunto de quadros que vão, de algum modo, apontar para baixo. Então a gente monta ali um conjunto de 3 quadros que, de certa forma, indicam uma seta assim para baixo. Então a gente foi compondo, assim, pensando em relação ao espaço, em relação aos elementos arquitetônicos, em relação a essas informações, né, do tipo, tá, aqui a gente vai olhar para a rua, né? Então, quantos desenhos vão ter aqui? Porque em alguns momentos a gente coloca um desenho e afirma a potência do pouco, assim, é um desenho porque ele vai sustentar, né, o seu tamanho diminuto. E é isso aí. Porque não é também sobre preencher a galeria, né? É sobre ir entendendo e modulando essa presença e também esses espaços de ausência. E aí foi isso, a gente foi compondo com o espaço, fazendo as negociações, porque às vezes também eu dizia, quero muito esse, a Cristina sugeria, acho que não, acho que esse. Às vezes acolhia, às vezes não. Negociações, né, curadoria artista, mas tudo aconteceu de uma forma muito enriquecedora para mim. Continuando o que você estava falando sobre o processo de escolha das obras, né? Todo o processo que foi surgindo aos poucos, né? Encontrando tanto um ponto de encontro seu, do espaço, com a Cristina, a leitura das obras sendo feita, com esses três personagens, né? Com essas três, experiências diferentes e esses contatos. Então, eu acho que é muito potente entender que, que cada exposição tem a sua dinâmica, de entender que elas vão surgindo desde o do processo mais simples, que é o sonho ao dormir, ao idealizar, né? Então, tipo, é muito legal entender que existem quatro paredes, ou meia parede, ou parede nenhuma, que você possa desenvolver o seu espaço, né? De pensar aquelas obras coexistindo em uma ambientação que converse tão bem com aqueles trabalhos, porque é sobre eles conectarem. Como fazer essas conexões, né? Uhum, sim. E aí eu acho que também exaltar o trabalho do Cristiano, que foi montador, que é um trabalho assim fundamental, uma pessoa que entenda de montagem, assim, nossa, é muito importante para a montagem acontecer, né? Porque nem sempre aquilo que você consegue pensar, você dá conta de executar, né? Enfim, isso envolve uma habilidade mesmo, com materiais, né? Parede, furadeiras, mil coisas que é uma outra camada do processo que nem sempre o público vê, né? Mas é muito importante. E aí a própria montagem, assim, estar lá com né, o Cristiano, montador, a Cristina, é, acho que também algumas coisas iam acontecendo um pouco com o acaso, não por acaso, mas com os acasos, né? Tinham certezas que eu tinha, e a Cristina, e a gente de fato fez acontecer, mas algumas coisas foram acontecendo, assim. E aí eu penso muito numa autora, que é a Cecília Almeida Salles, que ela fala da criação como um gesto inacabado, né? Para ela, a criação ela nunca encontra esse acabamento. Você até falou disso, né? Ela vai sustentar a criação como um gesto inacabado.
E dentre as características que ela vai atribuir à criação, ela vai dizer que a criação ela sempre está em diálogo com o acaso, né? E aí, quando você está em estado de criação, os acasos começam a parecer mais significativos, quando eles de fato têm consonância com o seu projeto, né? Então, por exemplo, teve uma obra que eu fiz para o espaço um pouco atravessada pelo acaso, que é a obra da mesa. O Cristiano, o montador, tinha botado uma mesa ali da instituição para sustentar materiais, e eu olhei para aquela mesa e fiquei, nossa, ela é muito bonita, eu adorei essa mesa. E claro, né, eu também já tinha tido a experiência de expor sobre mesa, né, como eu tenho esse trabalho que é em papel, né, que é texto, então dialoga muito com o tipo de obra que eu, né, costumo expor. Então não era a primeira vez, né, não foi assim super alienígena a ideia, mas assim, ver aquela mesa ali me fez pensar, nossa, eu quero incluir essa mesa. Aí consegui, conversei com o espaço, liberaram a mesa para mim, mas assim, a mesa tinha um tampo vermelho, né? Eu acho que eu jamais pensaria nisso. Em uma mesa com o tampo vermelho, que eu assumi a cor da mesa, né? Eu acho que eu iria para um pensamento mais de redução, neutralidade. Não, se eu for expor os trabalhos, eu vou querer uma mesa com fundo branco. Mas aquilo fez tanto sentido e ficou tão interessante com os outros pontos de cor da exposição, porque é uma exposição em grande medida preta e branca, mas tinha uns pontos de cor que foram bem pensados, né? E aí a mesa vermelha, e aí que eu botei umas transparências, né? Eu imprimi os desenhos em papéis transparentes, desenhos e textos, que se sobrepunham e deixavam, para também deixar a cor do fundo da mesa aparecer, né? E aí foi isso, né? No fim das contas, houve ali uma relação com o acaso, porque foi uma mesa que foi posicionada para ajudar na montagem, mas que quando eu olhei, era aquilo que faltava, né? Assim, eu pensei, nossa, é isso que eu preciso para essa sala, né? Para, de alguma forma, compor com esse centro da sala. Então, eu acho que teve tudo isso, né? Teve as reuniões de planejamento, conversar sobre o conceito, conversar sobre o que que entra, o que que não entra, ir para o espaço, dialogar com o espaço, conversar com a pessoa da montagem, ver o que é possível, ver o que não é possível, ver o que é realizável, e aí também se abrir um pouco para o acaso, no fim das contas, né? Quando você já tem uma estrutura acontecendo, eu sinto que esses acasos significativos também podem acontecer, e quando, né, eu me sinto suficientemente sensível para eles, eu acho que eles são muito bem-vindos, assim, e foi o caso, né, desse trabalho que aconteceu na sala central sobre essa mesa, que não tinha sido previsto e aconteceu na hora da montagem. Nossa, bem legal ter esses relatos, porque é isso, quando a gente visita a exposição, a gente vê esse resultado final. Quem é da área pensa, né, como é que pode ter sido desenvolvida essas conversas, determinadas escolhas. Também tem muita gente que é desse meio, né, da área, falando, talvez a gente possa fazer assim, talvez a gente possa rever, e é sempre um ambiente de revisão. A exposição ela nunca está estática a uma só fala com um ponto final e intocável, né? Ela sempre é muito dinâmica, muito atravessada por todos, que estão lendo através das suas bagagens, né? Então é bem bacana a gente ver esse desenrolar dessa história, porque é aquilo, o que estava acontecendo em 2020 foi caminhando para uma narrativa completamente diferente, mas não tão diferente assim, né? Se a gente pode analisar um pouco mais com calma, né? E eu acho bem bacana, porque ao visitar o espaço, a exposição, né? A gente vê muito essa questão do corpo feminino. Uhum. Os textos também que você deixou expostos na bancada para que o público tivesse contato também com essa sua outra faceta, eu acho que ficou bem bacana. E o texto da Cristina, sem palavras. Então, eu acho que tem também esse outro lado de desenvolvimento seu, né? Esse corte é muito profundo na sua produção também. Ou foi especificamente desses trabalhos? Foi algo que encontrou. Sim, não, eu acho que esse corpo feminino, que é o meu corpo, né? Fala a partir do meu corpo e assumo que fala a partir do meu corpo, assumo, né, que sou eu,
Enfim, aí a pessoa precisa me conhecer, mas tá dado isso, né? Eu acho que tem ali um conjunto de dados suficientes para a pessoa entender que são autorretratos, tanto as fotografias como boa parte dos desenhos partem da minha figura, e claro, né, como são desenhos mais esquemáticos, mais, né, assim, simplificados, nem sempre é um retrato, né, fiel, assim, realista, mas parte da minha experiência corporal, no mínimo, né, que é uma experiência corporal de mulher. Então, sim, isso tá colocado, assim, né, é uma questão tanto formal como conceitual, né, e se articula muito com essa outra grande questão que eu acho que está ali, que é a Terra, né? Imaginar com a Terra, que são os outros seres, né? Os mais que humanos, né? Os outros que humanos, assim. Então, esses entrelaçamentos entre o meu corpo, né? E esses outros corpos de outros seres que também são forças da natureza, que são, é, enfim, são outras corporalidades. Digamos assim, o que amarra tudo, né? Eu acho que isso é o que me interessa há muito tempo, né? Propor essas convivências, esses atravessamentos, né? Esses hibridismos, esses diálogos, esses estranhamentos, essas metamorfoses, né? Desse corpo que é o meu corpo, portanto, um corpo, né, de mulher, e esses outros corpos que são, enfim, corpos não humanos, né? Na maioria das vezes. Eu acho que isso se desdobra de muitos modos, né? E nessa curadoria a gente assumiu de fato essa questão da relação, né? Dessa espécie de relação que produz uma comunidade que então imagina, né? Imagina mundos, imagina possibilidades de existir, imagina, conspira futuros, né? E eu acho que é um pouco isso. Muito obrigada, Priscila, por essa conversa, para a possibilidade de conhecer mais o seu trabalho, de aprofundar outras leituras. Eu acho que eu volto a essa fala, né? A possibilidade da gente desenvolver exposições, da gente pautar exposições, seja o Hélio de Sica ou qualquer espaço que for, eu acho que é muito importante em inúmeros níveis sociais, econômicos, artísticos, enfim. É a partir da arte e eu coloco a arte nesse lugar, de aprofundar as nossas vidas a partir de outras vidas que é a do artista. E também entender que, ao longo do percurso, que a gente identifique questões que são próximas ao nosso contexto de vida, né? E que também levantem a possibilidade da gente se compreender como artista também. A vida é Uhum. uma arte nesse sentido, então também somos artistas. E como é que a gente está fazendo com que a minha performance seja a mais possível parecida com a minha vida, né? Ou com o meu desenho, ou com a minha pintura, enfim. Tem tantas camadas e atravessamentos dentro dessa possibilidade de definição de arte, que eu acho que muito do público se aproxima da arte a partir disso, né? De identificar, de ver algo que é reconhecível a ele. E o reconhecível a ele não quer dizer que é uma figura exatamente a minha forma ou a sua forma, mas sim que os olhos do coração dizem que é, né? Então, tem todo um simbolismo muito potente a partir das disposições. E eu espero que Imaginar com a Terra se desmembre em outras exposições, que os trabalhos possam circular em inúmeros outros espaços, com diálogo com outros expositores, ou até mesmo com outros trabalhos seus, porque é isso, é uma folha que pode estar ao lado de outra folha, que ao outro lado de outra parede, enfim, com a possibilidade de conversar, de dialogar. Então, eu Uhum. espero que a sua jornada seja a mais incrível possível no mundo das artes, que eu sei que se nomear artista é uma questão muito complexa de autoafirmação, mas também é uma questão de validação muito forte que a gente encara no mercado, porque é aquilo, quando a gente ainda está nesse caminho de se identificar, de
de encontrar o timing certo, né, e afirmar algo, a gente passa por inúmeros processos. Processos também muito não tão fáceis assim. A gente sabe que o caminho das artes ele não é tão convencional. O meu caminho é diferente do seu e a gente pode ir trocando, a gente pode ir conversando, mas a sua experiência e vivência é completamente diferente da minha. A gente pode estar dialogando em vários espaços, mas só a Priscila sabe o que é ser a Priscila artista, né? E é tão bom ter esse encontro com o público. Como eu tenho um maior contato entre os funcionários com o público frequentador do espaço, e esse corpo de ideia de público, ele não é uniforme, nunca será, principalmente dentro do espaço que a gente está. Estrategicamente é muito bom estar no meio do Saara, perto do Campo de Santana, enfim, toda aquela geografia do centro, né, que é característico de um centro de uma metrópole grande como o Rio de Janeiro, mas são desafios que a gente vai encontrando. Desafios de percepções diferentes da sua e como é que a gente dialoga com o trabalho, se realmente cabe certas falas ou não aos trabalhos. E aquilo, quem eu sou para determinar uma fala específica do trabalho. E depois a gente volta tudo pro ponto, para a linha, né? Para a forma de que você criou. E aí é sempre esse processo de tá, a gente está falando muito aqui. Vamos ficar 3 segundinhos só olhando fixamente para o trabalho e esperar que ele respire e retorne para a gente. Então, Sim. ao longo das visitas que a gente fez no Imaginar com a Terra, eu acho que foi muito isso, de geralmente o nosso percurso começa no primeiro andar para facilitar a comunicação, por ser uma galeria um pouco mais ampla e também por não ter tantas influências da exposição em si na primeira fala, né? E a gente passa pelo primeiro andar, depois passamos para o segundo e por último no primeiro andar, no térreo, na verdade. E aí, quando a gente já está mais entrosado, tá bem quente, né, a conversa entre o público e a gente mediador, a gente entra na exposição e aí eu colocava isso como uma orientação. Agora vamos desacelerar e vamos com calma. O que que a gente está vendo aqui? O que que a gente pode conversar através dos desenhos da Priscila e dos seus próprios desenhos? Não fique com aquela ideia de que o desenho é aquele de palitinho e que você não sabe desenhar e que é muito difícil. Como é a sua maneira de expressar os seus sentimentos? Qual é a sua maneira de expressar as suas opiniões? Pode ser da forma específica e peculiar sua. A gente não vai discutir se é melhor ou pior, enfim, isso nunca estará dentro do julgamento artístico, o melhor e o pior. E sim, beleza, ok, vamos aprofundar aí. E o que que a gente pode criar de paralelo com o desenho da Priscila? Então, a gente tem uma oficina de desenho que foi justamente nessa época que a gente estava surgindo essa oficina. Então, é muito legal deles entenderem que, ao visitar o espaço, há todas as trocas que a gente teve, entender também que há uma produção artística que eles fizeram e que é validada porque tem um exemplo de um trabalho de uma outra artista que está expondo no espaço e que está validando a ferramenta, a linguagem do desenho e que é tão palpável, né? De não é só um exercício final da visita, e sim um momento de criação artística e que eles não levam para casa, eu guardo todos eles, no sentido de Sim. futuramente poder fazer com que eles tenham esse lugarzinho ao sol, de expor também no centro, de ter um momento de conversa com outros artistas no espaço. Isso, infelizmente, precisa de recursos para essa exposição existir, recursos financeiros, e que infelizmente hoje a gente não possui, mas a gente fica com a expectativa de que
eles possam ter esse cantinho em alguma parede, em alguma outra galeria dentro do espaço cultural. Então, é sempre bom ter esses exemplos e é bom entender que outros artistas estão indo nessa pegada, nessa discussão da arte contemporânea a partir do desenho. A gente tem muito uma guinada de suporte, né? Essa saída da tela de algodão e indo para outras possibilidades de exposição de ideias, né? Então é bem legal essa dinâmica de criação, de entender que eu sigo por esse caminho, você segue pelo outro, e tá tudo bem. E que seja assim diverso, sabe? Sim. Nossa, eu que agradeço mais uma vez, muito bom poder retomar, né? Já faz um tempinho que ela se encerrou, então fiquei bem feliz de poder retomar. Isso que você falou do se assumir artista, né? Da palavra artista, pessoalmente eu gosto de disputar essa palavra, né? Eu gosto de sustentar. Ela é difícil de sustentar, mas eu gosto. Mas eu também gosto muitas vezes de propor assim, tudo bem, pode ser que não seja assim, todo mundo é artista, porque o sentido de arte é muito variável, a depender do contexto cultural e, enfim, social em que você está. É arte para quem? Né? Arte para a sociedade, arte para o mercado, arte para o circuito. Isso é variável, né? É uma categoria que tem uma certa instabilidade. Mas uma coisa que eu gosto de partir desse princípio é que todo mundo é criador. Você pode não ser um artista legitimado, mas você é criador. Né? Eu trabalho muito essa perspectiva com os estudantes, né, lá de arte e educação. E, e acho que tem tudo a ver com o próprio Hélio, tem a ver com o que você trouxe, né, sobre o trabalho educativo, né, de talvez assim, olha, é, você também, né, tem essa potência de criação que muitas vezes, justamente por a gente viver num mundo que não incentiva, né, os sujeitos a serem criadores, incentiva muito mais os sujeitos a serem consumidores e reprodutores. Então tem aí uma revolução muito grande que eu acho que advém de quando as pessoas se reconectam com a sua força criadora, né? E quem trabalha com criança sabe que a gente nasce uma explosão de criação, né? Criança não tem essa vergonha de desenhar. A maioria, né? Claro, cada uma é individual, mas em linhas gerais, as crianças não é assim, ai, que medo de desenhar, ai, que medo de me expressar. Tem uma naturalidade, né? Viver é criar, criar é viver, brincar é criar, né? E eu acho que tem todo um projeto aí de distanciar as pessoas dessa potência. E muito bonito, né, quando você propõe, assim, de expor, de legitimar, né, os trabalhos que podem surgir desses processos educativos, porque eu acho que é um gesto que, de alguma forma, vai reaproximando, né, essa camada vida, criação, arte e existência, né, são coisas muito próximas mesmo e tem tudo a ver com o projeto, né, do neoconcretismo, Hélio de Sica, enfim, de vida e arte, assim. Então, eu fico muito feliz de estar aí no meio dessa trama e poder contribuir de alguma forma. Então, a gente encerra esse episódio por aqui. Muito obrigada por dividir um pouquinho dessa experiência do Imaginar com a Terra. Eu volto com os meus votos de fã, né, de trabalho, porque eu fico muito animada quando a gente tem essa troca com os artistas. É, vindo dessa parte da história da arte, onde eu me formei, a gente fica com essa ideia de artista desconectado da realidade, de um artista que expõe só por realmente, eu quero mostrar algo, eu quero eu várias vezes. E eu acho que um fator muito importante para o desenvolvimento artístico, criativo, e disponível para ouvir os outros eus por aí e que a gente possa também entender que o trabalho, seu trabalho, parte do seu corpo, parte das suas vivências, mas ele vai ser lido por outra pessoa que vai ter outras vivências, que vão ter outras perspectivas de vida, e como é que ele é recebido com tanto amor, carinho e interesse do novo, né? Então, é tão legal que ao entrar no centro cultural, você vire para a recepção, conheça os funcionários, mas também vire para o outro lado e já encontre arte. Uhum.
sim. E do lado de fora também, pela questão do portão, a exposição já estava ali nos convidando ao atravessar a rua. Então, é muito legal essa experiência. Espero que tenha sido super incrível para você, como foi visitá-la todos os dias, de 10 às 6, né? E com os grupos agendados. Acho que todo dia a gente faz uma leitura nova com novas experiências também, né, com os públicos, e a gente vai aprendendo muito. Então, que a arte para você seja sempre um campo de novidade e que não se esgote o nanquim, o grafite e nem a obra-prima, né, a matéria-prima do